boa noite. Hoje, último programa do ND e a gente vai conversar com o primeiro apresentador do Notícias em Debate. Foi no dia 18 de maio de 1998 e ele está aqui com a gente hoje, Chico La Scala, jornalista. Tudo bem, Chico? Seja muito bem-vindo. Boa noite, Roberta. Boa noite aos amigos telespectadores da TV Tati, do Notícias em Debate, que no ar há 20 e tantos anos, 22 anos, né? Quase 23, né? Quase 23 anos, talvez o mais longevo programa de entrevistas da nossa TV regional. É um prazer estar participando aqui, mesmo que dessa última edição, eu que fui o primeiro apresentador, tive a oportunidade, o privilégio de conduzir o programa no seu início. De certa forma, a gente lamenta, né, o final do programa, o programa que tem uma trajetória fantástica, né, ao longo dessas 2 décadas, né, grandes entrevistas, debates, enfim. Contribuiu muito, eu creio, para o desenvolvimento da nossa região metropolitana da Baixada Santista. Então, Chico, vamos relembrar um pouquinho, fazer um programa até mais nostálgico, né? Pois não. Apesar de ser o último programa do ND, ele vai dar lugar a um novo programa, Vem Coisa Nova, aqui na TV Tati. E vamos contar um pouquinho como é que foi esse primeiro dia 18 de maio de 1998? Exatamente, 18 de maio de 1998, foi um dia, e o primeiro entrevistado, eu lembro, viu, Roberta, foi o então deputado federal Alberto Mourão, ex-prefeito da Praia Grande, que à época militava no PMDB, e foi o primeiro entrevistado. Ele havia sido prefeito pela primeira vez nos 4 anos anteriores, elegeu-se com uma belíssima votação, deputado federal, e com votos em toda a Baixada, votos em Praia Grande e até mesmo votos no interior. Eu lembro, inclusive, que isso foi até motivo do início da conversa com ele, porque eu me lembro que o Mourão, naquela ocasião, ele obteve cerca de 300 mil votos. Veja, desses 300 mil votos foi interessante que houve uma divisão quase que equânime. Ele obteve 1/3, ou seja, 100 mil votos na Praia Grande, 100 mil votos nas demais cidades da Baixada e 100 mil votos na capital e interior, por conta dos turistas que residiam, tinham imóveis de temporada e gostaram muito da administração do Mourão. Então ele foi, na ocasião, a primeira entrevista foi com o então deputado federal Alberto Mourão. E o programa em si, Chico, assim, o nome do programa, quem escolheu? Pois Notícias em Debate. Pois é, o programa, a história do programa é muito interessante, porque eu nunca tinha feito televisão na minha vida até então. Ou seja, jornalista do impresso. Eu trabalhei em jornais impressos, jornal saudoso, Cidade de Santos, trabalhei no jornal A Tribuna, e nessa época eu trabalhava na Prefeitura de Santos, na assessoria de imprensa da Prefeitura. Muito bem, um belo dia eu fui, chegou lá na Prefeitura, querendo falar comigo, o Eduardo Andréa, que eu não conhecia. Conhecia de nome e sabia que ele era o diretor regional da emissora, né, naquela época. O Eduardo André então me procurou, estava acompanhado até da esposa, uma colega jornalista, Miriam Bernardes, e que ela trabalhava aqui também na emissora. Então o Eduardo me fez um convite para apresentar um programa de debate, de entrevista política. Eu disse, olha, Eduardo, eu nunca fiz televisão na vida, o máximo que eu fiz foi entrar num estúdio uma vez ou outra, e nada mais, realmente, do ponto de vista jornalístico, eu sempre fui alguém do impresso. Uhum. Ele falou, não, mas você sabe, você é um programa mais voltado para entrevistas políticas, e você foi editor de política, foi repórter político, então você tem facilidade nessa área. Eu falei, bom, mas televisão? Eu lembro que eu brinquei. É outro mundo, né? Eu lembro que eu brinquei com ele, viu, Roberto? Eu falei assim, olha, Eduardo, eu agradeço, mas veja, eu quero dizer uma coisa a você. Eu uso bigode e vou continuar usando bigode. Eu uso óculos e não vou tirar o óculos. E sou careca e vou continuar careca. Tá certo? Quer dizer, não me mude, só porque eu vou para a TV. É o contrário do perfil, né? Do apresentador de televisão. Aí ele disse assim, não, claro, até porque naquela ocasião o SBT, que era a rede, o SBT lançava, e já fazia muito sucesso, o Boris Casoy. Sim. Como apresentador. E o Boris Casoy também não era aquele modelo da Globo, né?
Estava seguindo, né? Ao contrário, nós queremos investir em jornalismo, não sei o que e tal. Então você fique tranquilo que você vai continuar usando óculos, vai ficar usando de bigode, enfim. E assim foi, e eu sempre fui movido a desafios. Né? Eu falei, olha, quer saber, eu vou arriscar. E aceitei o convite, né? Então vim para cá e ficamos aqui uns dias fazendo aí um piloto, outro e tal. E a ideia era essa do programa. Aí o Eduardo e a Miriam, o nome foi, eles aqui colocaram Notícias em Debate. Era uma bancada? Era não, começou, poltrona? o cenário era assim, então, um fato muito curioso. Eu até ficava meio balançando, porque era uma cadeira pequena e ela girava, giratória. E eu não tinha uma mesa, não era uma poltrona como essa, era uma cadeira simples que girava assim e eu não tinha um lugar onde apoiar. Uma anotação, Já passei por isso, é bem complicado. Ali com caneta na mão, anotar alguma coisa. E 2 convidados em bancadas, quer dizer, ao contrário, os convidados ficavam na bancada, era uma bancada para cada um, ficava ali, e a outra e eu no meio. E perguntava para um, para outro e tal, ia conduzindo, e câmera e tal, e assim foi. Teve até um programa que, certa ocasião, me deu uma tontura. Eu fiquei, falei, bom, agora eu vou cair aqui, vai ser um horror. Mas consegui levar o programa até o final, mas era difícil. Mas depois, no começo, realmente foi muito... Até pegar o trejeito da TV, né? E tal, mas foi muito interessante. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, então, e na sequência a gente continua o nosso bate-papo aqui com o Chico La Scala, que está contando a origem e a trajetória do Notícias em Debate. Não sai daí, a gente volta, é rapidinho, só um minutinho. ND está de volta hoje, nosso último programa. A gente está conversando com o primeiro apresentador do Notícias em Debate, Chico La Scala. Chico, você estava contando a trajetória, a gente falou um pouquinho do cenário, né, do vira, não vira. Em algum momento desses anos todos, você ficou quantos anos no ND? Quase 2 anos. Em algum momento, você lembra de uma situação inusitada? Nós tivemos diversas situações. Uma vez eu lembro de uma entrevista, porque o programa ele era gravado. Então nós gravávamos cedo e ele ia ao ar na hora do almoço, por volta de meio-dia e pouco, 1h da tarde. E às vezes ao vivo, às vezes, enfim. E numa dessas ocasiões nós trouxemos uma convidada que deu uma ótima entrevista, me lembro bem, uma historiadora brilhante de Santos, a professora Vilma Terezinha Fernandes de Andrade, e ela nos concedeu uma entrevista muito boa e tal. Ao término da entrevista, Roberta, nós estávamos indo embora, né, conversando, quando o diretor, era o Weiner, na ocasião, ele disse assim, olha, porque houve lá qualquer problema técnico e não gravou. E não gravou o programa, e nós não tínhamos programa. Então, dirigi a nossa entrevistada e pedi gentilmente que ela refizesse. Tinha havido um problema técnico, enfim. E ela atenciosamente, gentilmente, ela atendeu e fizemos um novo programa, tá certo? Uma nova gravação. E aí é interessante que a pessoa tenta relembrar aquilo que disse e não consegue mais. Nunca sai como então, primeiro, exato, né? Mas foi de qualquer forma... Espontâneo sempre é melhor, né? Sempre é melhor, mas situações desse tipo, né? Mas eu aqui queria fazer um reparo, porque agora uma antiga colega daquela época, a Rita Detter, que está até hoje aqui na emissora, né, Rita? Um abraço à Rita. O nome, o Notícias em Debate, é da Rita, ela que fez, porque a Miriam estava sempre em reunião com o Eduardo, com a gente, pensando no programa e tal, e a Rita da mesma forma, e o nome Notícias em Debate, então. Agora, além da Rita, né, Chico, tem alguns funcionários que já são desde aquela época, sim, que ainda permanecem. Que ainda permanecem aqui, veja, 20 e tantos anos de emissora, o que mostra exatamente o perfil de competência, de preparo e de dedicação de todos esses colegas, como o Luiz da OPEC, o Marcelão, a própria Rita, que já fizemos referência, o Jefft, o Sérgio do Master, o Ed Carlos, o Douglas, editor, enfim, são colegas daquela época. Né? Outros já não estão mais, como a Miriam Bernardes, por exemplo, como o Eduardo André, enfim, e outros tantos que já saíram, o próprio Weiner, a que fiz referência. Enfim,
mas muitos ainda permanecem, o que mostra exatamente o preparo e a dedicação de todos esses colegas. Agora, Chico, a gente está falando sobre o nome Notícias em Debate e a ideia inicial do programa sempre foi mais esse foco político. Sempre. A ideia inicial era um programa político de debate. Então, nós trazíamos, por exemplo, os deputados da região, prefeitos da região, vereadores, empresários, até mesmo governador, enfim, todas aquelas autoridades do meio político participavam, cientistas políticos, e nós tínhamos por norma, Roberta, sempre convidar colegas jornalistas para que participassem do programa. Então, entrevista com o deputado fulano, com o prefeito Beltrano, então nós sempre trazíamos jornalistas como Humberto Chalub, como Fernando de Maria, participaram diversas vezes, como José Rodrigues, enfim, tantos e tantos colegas que sempre colaboraram, sempre contribuíram muito para o programa, para as entrevistas, e até mesmo os colegas daqui da casa. A Miriam Bernardes participou diversas vezes, de diversas entrevistas, né? Uma outra colega que à época trabalhava aqui, fazia produção e também reportagens da televisão, a Solange Freitas, hoje a Solange que foi candidata agora à Prefeitura de São Vicente, muito bem votada por sinal, um abraço à Solange. A Solange também participava do programa e diversas vezes ela contribuiu. O Notícias em Debate, né, Chico, ele tem uma trajetória, bom, são quase 23 anos, né? Muita gente participou e passou pelo programa, né? E debates também, a emissora produziu, enfim. E o que a gente vê é que ele foi mudando a cara dele, né, de acordo com a necessidade que a gente percebe da própria audiência, da comunidade. Ele deixou de ser, hoje, o Notícias em Debate não é estritamente um programa político, né? Mas ele atende vários outros setores. A gente fala de porto, a gente fala de economia, fala muito de saúde, né? De comportamento. Então, e assim como o Notícias de Debate, o jornalismo também foi mudando, né? Foi migrando, e eu acho que é isso que a gente percebe. É o dinamismo natural da profissão, da atividade, né? E acho que é isso. E eu saúdo, viu, Roberta? Lamento por um lado, mas eu entendo o fim de um ciclo, o que é absolutamente natural, né? E saúdo a vinda de um novo programa, tá certo? A gente cria um outro filho, né? E claro, lá vem um outro filho. Vamos aguardar, e certamente esse novo programa será tão duradouro e tão assim exitoso quanto tem sido até hoje o Notícias em Debate. Aqui na região a gente tem um programa que tenha durado tanto tempo? Acho que a gente pode até assumir 23 anos, né? 23 anos, eu acho que não, porque o Opinião, tentávamos relembrar aqui, a Opinião, a TV Mar, eu tive também o privilégio de trabalhar lá na TV Mar, na Opinião, apresentei o programa durante 5 anos, né? E naquele período, o Opinião também é um programa importante, assim como Notícias em Debate, e Opinião acho que durou talvez 15 anos, mais ou menos. O colega dizia que ele começou em 94, 95, foi até mais ou menos 2003, por aí, 2004, uns 15 anos, programa também muito importante. E basicamente das emissões, temos, quer dizer, tirando o jornalismo diário, né, programas de estúdio, com entrevistas, com debates e tal, acho que realmente o Opinião e o Notícias em Debate se destacaram nesse processo, nesse período. Claro que a TV Santa Cecília também tem diversos programas, mas são variados programas de debates e tal, de jornalismo, uma programação regional. Mas eu creio que, de fato, o Notícias em Debate é aquele que teve uma vida mais longa. Okay. A gente vai para um rápido intervalo, então, e na sequência a gente continua a falar sobre a trajetória do nosso querido ND. Não sai daí um minutinho, eu volto já. ND está de volta hoje contando a trajetória do programa e a gente conversa aqui com Chico La Scala, o primeiro apresentador do Notícias em Debate.
Chico, a gente está falando ND, mas esse é uma Pois das é. mudanças que a gente teve, né? Durante Então. esses 23 anos, Notícias em Debate ganhou o apelido. Ganhou o apelido, então ele é hoje o ND, tá certo? Então eu acho isso, dessas mudanças do dinamismo, né? Eu acho que a gente pode dizer assim, ó, o Chico La Scala era apresentador do Notícias em Debate e eu do ND. Do ND, exatamente, Pronto. Notícias em Debate. E agora vamos aguardar o novo programa que vem por aí, nessa iniciativa da TV Tati. E sabe, Roberto, eu quando, participando aqui do programa, né, eu olhando esse estúdio, né, estúdio que eu comecei na televisão aqui, nesta casa. Então eu tenho muita gratidão a esta casa, né, por tudo que ela me proporcionou como jornalista, quer dizer, um novo caminho, o caminho da televisão, que eu jamais imaginaria fazer um dia, e acabei fazendo, não apenas aqui, mas em outras emissoras também. Mas foi aqui que eu tive o privilégio, a oportunidade de começar. E eu vou te falar, Chico, uma curiosidade que você com certeza não sabe, que eu também era jornalista de uma revista em Santa Catarina, nunca tinha trabalhado em TV, meu primeiro local de trabalho em TV foi aqui, e o meu primeiro piloto foi numa banquetinha exatamente onde você está, que era o boletim do TVB Notícias, quando era SBT. Isso, TVB Notícias, que durante muito tempo, pelo menos na minha época, a Solange Freitas fazia, a Jamile Guimarães, também colega, que hoje está na Santa Cecília TV e trabalhou na TV Tribuna, também da mesma forma. Então, eu acho que são essas lembranças, né? E a nossa região só ganhou com isso. Eu acho que tanto Notícias em Debate, como todas as outras emissoras e programas, contribuíram e contribuem muito para a discussão, o desenvolvimento e o crescimento da nossa região, viu, Roberta? Chico, muito obrigada pela sua presença. Não, por isso. Prazer imenso ter você com a gente, encerrando esse trabalho tão incrível que foi Notícias em Debate. Muito obrigada. Eu é que agradeço, viu, Roberta? Agradeço muito aos telespectadores Notícias em Debate e peço a todos que vamos acompanhar o novo programa que vem agora da TV Tati, certamente sob o comando da Roberta, né? Isso aí, vamos juntos. Para que a gente possa acompanhar. Muito obrigado, viu? Foi um prazer estar aqui, viu? Obrigada, Chico. O ND chegou ao fim. Esperamos ter contribuído de alguma forma, não só com informações, mas com análise, comentários e questionamentos por uma sociedade mais justa e igualitária. Nosso filho, de quase 23 anos, se despede na certeza de que cumpriu sua missão. A partir de segunda-feira, não teremos mais o nosso Notícias em Debate, ou como era carinhosamente chamado, de ND. Mas você poderá conferir um novo produto, o Tati Cidades, diariamente, 12h30. A gente se vê lá, então. Muito obrigada por todo o carinho durante todos estes anos. Você, nosso telespectador, fez toda a diferença. Te vejo na segunda, 12h30, no Tati Cidades. Um beijo forte e até lá.